Olá, pessoal. Então é assim, eu vou deixar aqui com vocês um pouco da aula, né, um pedaço da aula de técnica acupuntural 1, tá bem? Onde eu falo da parte da tonificação e da dispersão, para tirar dúvida dos colegas, né? E eu vou deixar também na plataforma depois das aulas, que é para poder vocês interagir e ver se entenderam um pouco da aula que eu acabei de explicar aqui agora por vídeo, né? Que é para poder a gente tentar trabalhar e vocês conseguirem fazer aí uma frequência um pouco mais tranquila, tá bem? Então eu falei um pouco de tonificação, um pouco de dispersão, tá? Que é para poder a gente ver e depois também em relação à parte do céu, homem, terra, né? Ou seja, o nível de profundidade em que a gente faz aí a inserção das agulhas, ok? Então é assim, vou deixar vocês aqui nesse vídeo e depois a gente se encontra nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, tá bem? Bons estudos, um beijinho grande, espero que se encontrem todos bem e em casa, tá? Um beijinho. Quando a gente fala em técnica em acupuntura 1, falamos aí basicamente da introdução à acupuntura, das suas indicações, vamos colocar assim, dos tipos de agulha, do uso de materiais, treino dos dedos e treinos das mãos, preparação do tratamento, prática da puntura e método de inserção, tonificação e dispersão, tratamento e prevenção dos possíveis acidentes que venham a acontecer, né, com as agulhas, com o paciente, precauções da acupuntura e suas contraindicações. Pronto, então a gente viu tudo isso lá na aula em relação aos conceitos básicos, né, desse material aqui todo. Então, a sua dúvida ficou na questão, vamos lá, que nós temos em relação à tonificação e à dispersão. Vamos lá ver. Então, uma das coisas que eu quero lembrar é na obtenção do Ti. Por quê? Por causa da questão aqui do capítulo do Imperador Amarelo, tá bem? Que fala exatamente, né? Do purgar ou do revigorar, que seria exatamente o dispersar e o tonificar, respectivamente. E então ele fala muito na sensação, né? Na obtenção dessas sensações que a gente obtém depois que a gente introduz as agulhas. Então ele fala muito isso. E ali são as formas que nós temos de procurar e obter o Ti. Pronto. Depois a gente tem método de tonificação e dispersão. Obviamente nós vamos ter, de acordo com a forma em que nós inserimos a agulha e na forma como nós retiramos a agulha. Também nós temos método de tonificação e dispersão na lei dos cinco elementos, dos 5 movimentos, né? Que exatamente está baseado um bocado na questão dos pontos Shu antigo, ou seja, quando a gente fala depois nos 5 elementos da natureza, né, depois de cada órgão e sua respectiva víscera. Então, como é que se diz? Os pontos Shu antigo, todos eles têm sempre um ponto de tonificação, que nós dissemos que é o ponto mãe, e depois nós temos um ponto de dispersão, que nós dissemos que é o ponto filho. Tá? Então, isso está baseado depois nas leis dos 5 elementos, ou seja, de acordo com os 5 pontos Shu antigo, né, e de acordo com os 5 elementos da natureza. Tá? Por isso que a gente fala em tonificar e dispersar, ou seja, na questão dos 5 pontos Shu, nós utilizamos o ponto mãe quando a gente quer tonificar e nós usamos o ponto filho quando nós queremos dispersar, né, algum fator patogênico externo em exagero, em demasia ou em plenitude, vamos dizer assim. Então também a gente vai conseguir empurrar e puxar, ou seja, tonificar e dispersar através desses dois movimentos, dessas duas manipulações. Vamos ter também a inserção a favor e contra a corrente do meridiano, né? Ou seja, da rotação, se nós rodamos no sentido horário ou anti-horário, de acordo com a respiração do paciente, nesse caso não é a respiração do terapeuta, é a respiração do paciente. Em questão de fechar, abrir o orifício, é quando nós colocamos ali o dedo, basicamente, em cima do ponto que nós acabamos de inserir, portanto, ao tirar a agulha, nós fechamos ou não esse orifício. Ou seja, se eu quero tonificar, né, supostamente, eu não vou retirar a agulha e deixar o orifício aberto.
Eu logo assim que retirar a agulha, eu vou tapar ali aquele ponto, que é para poder manter, né, retido lá dentro a energia que eu quero, né, que se mantém, ou seja, num caso, por exemplo, de deficiência, eu quero tonificar, né, porque nós tonificamos basicamente na deficiência e nós dispersamos basicamente no excesso. Então, se eu quero tonificar, eu não vou deixar que aquela energia escape. Então, o que eu faço? Eu fecho o orifício, ou seja, eu fecho o ponto, né, que eu acabei de inserir as agulhas. Essa 9/6, isso tem a ver depois com um método bastante chinês, né, em que a gente gira depois 9 vezes para um lado, 6 vezes para o outro. Também 9 vezes, isso tem a ver depois com a tonificação e com a dispersão, mas não é uma coisa que supostamente é tão bem utilizada. Tá bem? Essa daí você não precisa se deter a isso, ou então manter a agulha no ponto durante algum tempo ou não, também é uma forma de você tonificar e de você dispersar, tá bem? Então, o que eu vou fazer? A gente passei aqui para esse quadro, nós vamos falar um bocadinho, depois eu vou ver aqui, que eu fui buscar aqui no Imperador Amarelo para a gente ver, tá bem? Então, a gente tem tonificação e temos aqui dispersão, né? Então, o primeiro item que a gente tem aí é puxando e introduzindo a agulha. Lá estar aqui, né? Ou seja, aqui puxar e empurrar a agulha, que é uma das formas que a gente tem, fazendo rodar a agulha, a outra que a gente também tem que estar aqui, né? Depois nós temos aqui método de rapidez e de lentidão, ou seja, é a forma com que a gente vai fazer essa rotação. Isso depois vai ter a ver, isso depois vai ter a ver se a gente pode fazer a rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá bem? Depois todos eles já vão estar ligados aqui, a forma com que a gente insere e com que a gente retira também as agulhas, tá? Fechando e abrindo a perfuração, foi o que eu tinha dito há pouco, né? Em relação a tapar ali o buraco, o orifício ou o ponto propriamente dito. Em direção da corrente, ou seja, do meridiano, e em direção contrária, né, nesse caso aí, ligada aí ao ritmo da respiração, tá bem? E depois a gente tem, por último aqui, a questão do tonificar e do dispersar, né, em simultâneo, tá? Então vamos lá, puxando e introduzindo a agulha. Quando você quer tonificar, você introduz a agulha, você insere a agulha com uma certa força, mas aí você já puxa ela com suavidade, né? Com pouca alteração da profundidade. Tá bem? Então, essa é uma forma, né, que ele explica de como se tonifica, né? O caso de uma deficiência, por exemplo, tá? Para já agora, antes de eu dar continuidade, deixa eu te dizer, eu tirei isso aqui daquele livro do Chong Ho, tá bem? Só para você ficar ciente, deixa eu botar aqui o mouse que fica mais fácil, o rato. Pronto, então a gente vai ter introduzir com força e puxá-la com suavidade. Lembra que eu falei também da questão do tubo guia, né? O tubo guia que depois tem tendência a não ajudar exatamente, né, nessas condições, porque eu aqui perco esse primeiro item, essa primeira manipulação com as agulhas, eu perco se eu estiver utilizando, por exemplo, o tubo guia. Por isso que eu coloquei, né, nos slides anteriores, em que há vantagens e desvantagens em relação ao tubo guia. E essa aqui é uma das desvantagens, porque eu supostamente, se introduzir com força, se eu colocar o tubo guia e der uma pancada muito forte na agulha, supostamente ela vai entrar com força, né? Mas eu depois posso tirá-la com suavidade. Mas introduzir com o mandril com uma certa suavidade já é um pouco difícil, porque eu, para ultrapassar a epiderme, né, principalmente se for de um paciente que tenha, por exemplo, deixa eu ver, se ele tenha, por exemplo, um vazio ali de dinheiro, né, ou seja, de líquidos orgânicos, a pele muito seca, também ligados por uma deficiência de yin, em que o yang se sobressai e o paciente tem ali um certo calor sobressaindo, ou se ele tenha realmente um calor verdadeiro, nesse caso um calor de plenitude, ele supostamente ele tem tendência a ter a pele mais seca, né? Porque o calor tem tendência a secar. Então a pele ela torna-se um pouco mais rígida, um pouco mais dura, o que faz com que introduzir com suavidade eu não tenha essa facilidade com a utilização do tubo guia, tá bem? Então já fica aqui essa outra questão.
Então, se eu for dispersar, eu vou fazer o oposto do que eu tinha feito aqui, vou introduzi-la com suavidade, mas vou puxá-la com rapidez e com força, com muita diferença de profundidade. Então, veja aqui a diferença em que eu posso fazer, tá bem? Ou seja, em que eu posso tonificar, em que eu posso dispersar quando eu introduzo e quando eu retiro a agulha. E também na questão da profundidade, tá bem? Quando ele fala profundidade entre... Deixa eu ver onde é que estava aqui. Entre céu, homem e terra, vamos lá. Quando a gente se liga aqui na profundidade da inserção, aqui é para a gente ter cuidado. Peraí, deixa eu ver aqui rapidamente. Método de inserção da agulha, lá está aqui a utilização do tubo guia. Depois a gente tem a profundidade de inserção das agulhas, depende da localização, dos pontos, da condição física, do aspecto físico, ter cuidado próximo ao globo ocular e abdômen, estado do paciente, síndrome Young e doenças agudas, ou síndrome e doenças crônicas, e também com a estação do ano, tá? Isso da estação do ano tá bem definido, tá bem explicadozinho também no Imperador Amarelo. Eu tô sempre falando que o Imperador Amarelo é a resposta para muita coisa, ou para quase tudo dentro da medicina tradicional chinesa. Aqui a gente tem cuidado com esses pontinhos, também que eu já tinha dito ali também em sala de aula, né? Então, deixa eu ver aqui. Peço desculpa. Então, eu tenho, por exemplo, a profundidade, né? Acender o fogo da montanha é uma parte em que você vai tonificar, ou então refrescar o céu, que é uma parte em que você vai dispersar. Isso também é uma questão que está muito parecida, desculpa, que está muito parecida, que está também dentro dos clássicos, né? Em que ele fala isso, mas os 3 níveis de profundidade, o que eu quero dizer é que supostamente aqui a gente está falando de epiderme, né? Então eu tenho os 3 níveis de profundidades em que eu falo céu, homem e terra, tá? Depois isso tem a ver aqui com os meridianos propriamente dito, tá? Em que ah, em que você tem supostamente na parte mais superficial você tem os tendões musculares, né? Depois você tem os meridianos principais e colaterais e depois você tem muito mais profundamente os divergentes, tá? Então a questão da profundidade céu, homem, terra tem a ver depois com aquilo que você quer fazer com o seu paciente. Você quer tratar uma patologia aguda, por exemplo, uma coisa que está lá, uma coisa que quando ela está aguda, por exemplo, a dor é diferente de uma forma como ela está aguda com uma forma como ela está crônica, por exemplo, porque uma dor, né, na fase aguda, ela é muito mais incidiva, ou seja, ela é muito mais intensa, né? Uma questão mais de plenitude, propriamente dito, né? Do que na parte, como é que se diz? Do que quando ela está mais interna, tá bem? Então já a dor já passa a ser intermitente quando a patologia ela já penetra. Então, eu tenho, quando você tem, o paciente tem uma patologia mais aguda, você consegue depois dispersar um pouco essa patologia, você consegue dispersar esse fator patogênico externo, né, utilizando aí o método de dispersão. Supostamente, então, eu poderia não ir tão profundo e atingir somente o céu. Por quê? Porque se eu tenho fator patogênico externo que acabou de entrar, está numa fase aguda, por isso que a gente pergunta quanto tempo o paciente está com essa patologia, né? Que é para eu deduzir se ela está aguda ou se ela está crônica, a partir daquilo que ele diz. E eu sabendo que ela está aguda, ou seja, que ela tem pouco tempo, eu sei que ela está aguda e eu consigo só atingir aí a parte céu. Eu não preciso introduzir, não preciso numa profundidade, mas porque a patologia ela é externa, ela acompanha somente o meridiano. A patologia interna é aquela quando ela sai do meridiano e ela já atinge o Zangfu, ela já atinge os órgãos. Então, para uma patologia aguda, para uma patologia mais externa, eu não preciso atingir uma profundidade tão grande, tá? Isso é só para você ter noção depois dos níveis de profundidade. Não, depois tem a ver com as doenças propriamente dito, depois tem a ver com os outros princípios da medicina tradicional chinesa, com os outros princípios de diagnóstico que a gente vai utilizar, né? Que a gente já falou várias vezes isso depois em sala de aula, por isso o céu, o homem terra. Mas se é um paciente que já está há algum tempo, por exemplo, com
a patologia, né? E eu sei que ela já está crônica. Supostamente eu sei que eu vou precisar ir um pouco mais profundo, porque ela já atingiu aí, nesse caso, né, o Zhang Fu. E eu, para atingir o Zhang Fu, então eu preciso ter uma certa mais profundidade. Então, vou introduzir um pouco mais a agulha, tá bem? Ou seja, essa é a questão, né, de você depois tonificar ou dispersar com uma patologia aguda e com uma patologia mais crônica, tá bem? Isso é como exemplo, tá bem? Que eu citei para vocês, que é só para a gente ver, tá? Aqui tá o que está depois no imperador também é amarelo, né? Os 3 níveis de profundidade, céu, homem, terra. O tal do céu é a via cósmica, ou seja, o corpo celestial, ele fala muito no céu. Depois, o tal da terra é a via terrestre, né? Ou seja, a energia telúrica. E o tal do homem é a via humana, que somos nós. Portanto, o resultado da interação das energias telúrica da terra, do yin, né? Ou seja, a telúrica do yin e a celestial do yang, ou seja, é exatamente aí o céu e a terra, né? E depois, para uma melhor harmonia entre o yang e o homem estar equilibrado, sem a possibilidade de adoecer, né? Então, nós sabemos depois que toda doença é por um desequilíbrio entre yin e yang. Então, é isso que ele quer dizer, ou seja, a partir do momento que você tem céu, homem e terra equilibrados, supostamente a possibilidade de adoecer é muito remota, né? Por isso as energias, os exercícios que digo, peço desculpa, de Qigong, que são muito interessantes nesse caso da gente fazer. Então, a obtenção do Qi, a forma como você o procura, e vamos lá voltar depois, aqui para tonificação e dispersão. Eu quis voltar lá, que era para a gente falar em relação ao céu, homem e terra, por causa do primeiro item, que estaria a alteração da profundidade, né? Então, a gente tem outra forma de tonificar e dispersar, que seria fazendo rodar a agulha. Então, quando você quer tonificar, você roda a agulha com pouca intensidade e pouca frequência, tá? E quando você quer dispersar, você vai rodar a agulha com uma frequência maior e também com uma intensidade e com uma força um pouco mais vigorosa. Por quê? Se você parar para ver, quando as pessoas utilizam a eletroacupuntura, por exemplo, para fazer anestesia, né, analgesia do paciente em um bloco cirúrgico, por exemplo, ou para extração de um dente também, por exemplo, eles utilizam as máquinas. Por quê? Porque quando você quer dispersar, a intensidade é tão forte, é com tanto vigor e com tanta força, que a mão do terapeuta não dá vencimento à quantidade exata, né, de hertz, de frequência, ou seja, que a gente precisa alcançar na agulha para que aconteça a anestesia. Então, o que eles fazem? Eles colocam depois a eletroacupuntura para conseguir fazer com que disperse. Isso é para você tentar ver e adaptar de uma melhor forma possível o pensamento em relação ao rodar a agulha, tá bem? Ou seja, com pouca intensidade você vai tonificar. E se você quer dispersar, você vai utilizar aí uma forma mais rápida, que é como anestesia, por exemplo. Outro exemplo de dispersão a gente faz também nas gordurinhas localizadas, por exemplo, na barriga, né, naquele excesso de gordura que a gente tem nas células adiposas também, tá bem? Depois, o terceiro, a gente tem método de rapidez e lentidão, ou seja, vamos introduzir a agulha com lentidão, fazer pouca rotação e extraí-la com rapidez, tá? Esse é outro método que nós utilizamos, né, de tonificar e de dispersar. Na dispersão, você vai introduzi-la rapidamente, vai fazer muitas rotações, mas vai tirá-la devagar. Então, veja que novamente eu tenho que fazer aqui muitas rotações, o que puxa muito pelo item acima, ou seja, muitas rotações com maior frequência, maior intensidade, né? A diferença vai ser a retirada da agulha, ou seja, tanto a introdução e a retirada vai ser diferente da tonificação, mas se você ver aí depois o número de rotações, a intensidade e a força com que a gente vai utilizar na dispersão é muito maior do que na tonificação, tá? Então a gente tem fechando e abrindo a perfuração, ou seja, para quando você quer tonificar,
você vai fazer a massagem na perfuração ao tirar a agulha. Ou seja, você vai manter depois uma massagem no ponto, né? E tirar depois que você tirar a agulha. Agora, na dispersão, se você quer que o ar saia, você quer que a energia perversa saia por aquele ponto que você acabou de manipular, você simplesmente retira a agulha e deixa, tá? Então, o que que isso acontece? Por exemplo, em pontos gatilhos, quando a gente faz várias vezes o dispersar, que é para a gente conseguir tirar depois o nó da musculatura que ali está, nós conseguimos fazer com uma certa rapidez e depois simplesmente nós retiramos a agulha. Por quê? Porque eu estimulei de tal forma aquele ponto, mas quero que a energia saia, aquela energia perversa que veio junto com a agulha. Então eu simplesmente deixo ali o ponto, né, ou a perfuração aberta, tá bem? Essa é outra forma de você dispersar também, tá? Em direção do sentido do meridiano ou da corrente, né, e em direção contrária do meridiano ou da corrente, mas ao ritmo, desculpa, da respiração. Então, quando a gente vai tonificar, isso aqui está no Imperador Amarelo, tá? Eu já vou lhe dizer aqui no capítulo. Então, quando você vai tonificar algum ponto, você dirige a ponta da agulha em direção ao sentido do meridiano, né, de energia, tá? E depois você introduz a agulha quando o paciente estiver expirando. E você vai retirá-lo ao inspirar, tá bem? Quando ele inspirar. E por que que você vai fazer isso? Porque você vai, primeiro, no sentido do meridiano, a gente está a favor dele. Se estamos a favor dele, nós estamos tonificando, né? Não há briga. Eu estou indo junto com ele, então nós estamos em conformidade, né? Introduzir quando a agulha, quando o paciente expira, e eu vou tirá-la quando ele inspira, porque eu quero tonificar, portanto, eu quero que a energia mantenha-se lá dentro. É por isso que eu vou pedir para ele inspirar, né, quando eu for retirar a agulha, e assim eu mantenho a energia retida. Tá? O que vai ser depois? O oposto da dispersão. Ou seja, eu vou colocar a agulha no sentido contrário do meridiano, né? Ou seja, eu já crio como se fosse uma briga com ele, porque ele está no sentido para a direita, por exemplo, eu estou indo para a esquerda, supostamente, então eu estou contra o meridiano. Aí eu já vou introduzir a agulha quando o paciente inspira e vou tirá-la quando ele expirar. Então, quando ele exalar e colocar o ar para fora, automaticamente ele vai junto com a agulha, vai sair a energia perversa mais a respiração. E eu também não tapo aí esse orifício. Ou seja, eu junto todas as informações acima, tá bem? Numa única forma de eu trabalhar. Então é assim que fica mais fácil, tá? Porque eu não quero reter essa energia perversa lá dentro, então eu peço para ele expirar. Quando ele expirar, eu tiro a agulha e deixo o orifício aberto. Isso é uma das formas também de trabalhar a dispersão. Quando você quer fazer tonificação e dispersão em simultâneo, nós vamos fazer assim. Ao introduzir a agulha a uma certa profundidade, vai puxar e introduzir e fazê-la rodar com velocidade e força média. E depois do aparecimento da sensação, você vai retirá-la. Portanto, não tem aqui muita força, ou seja, ele não está utilizando uma força nem muito fraca, ou seja, nem força nenhuma, nem uma força muito intensa, como no caso da dispersão, tá bem? Ele está introduzindo a uma certa profundidade, ou seja, ele nem está superficial, nem está profundo, tá? E ele vai fazê-la rodar com uma velocidade média, né? Tá? Junto com a força ali que está dizendo. Então, eu nem tô nem muito, ou seja, vamos dizer, como a gente diz em brasileiro, nem a 8 nem a 80, tá bem? Então, essa é uma forma de você tonificar e dispersar em simultâneo, tá? Depois que você obter a sensação do Ti. O que que acontece? Por exemplo, a gente quando a gente lê muito, por exemplo, a combinação dos pontos do Jeremy Ross, que eu gosto bastante,
ele fala muito em muitos pontos em que ele utiliza depois a harmonização. Ou seja, você introduz a agulha e deixa o próprio sistema do organismo dela trabalhar. Ou seja, ela mesmo vai procurar se vai ser tonificado ou se vai ser dispersado. Então há uma harmonização, simplesmente, ou seja, é a mesma forma que nós falamos do neutro. Introduz a agulha e deixa aquilo, né, de forma neutra, tá bem? Tá aqui depois a forma em que você pode tonificar ou dispersar de acordo com os 5 elementos. Desculpa. De acordo com os 5 elementos, tá bem? Ou seja, aqui a gente vai lembrar nesse caso do ciclo de geração. Portanto, a madeira é a mãe do fogo, o fogo é a mãe da terra, a terra é a mãe do metal, o metal é a mãe da água e a água é a mãe da madeira. Ou seja, aqui no ciclo de geração, um elemento ele gera o outro ao mesmo tempo em que ele é gerado, tá bem? Então, a madeira em relação ao fogo, ela é mãe, tá bem? Mas ela é filha em relação à água, tá? Que é filho em relação ao metal, que o metal é filho em relação à terra e assim vai sucessivamente. Também, então a gente não pode esquecer essa questão dos 5 elementos, né? E da forma como eles são gerados um com o outro, tá? Então, o que que eu achei aqui? Deixa eu pegar aqui, que é o capítulo 27 do Ling Shu, tá? Desculpa, do Sou Wen, do Neijing, né? Então, em que ele fala, o capítulo 27 do Sou Wen fala dos assuntos que precisam de atenção em acupuntura. Então, eu tenho alguns parágrafos, mas tem aqui um parágrafo, 2, que eu vou ler para você rapidamente. Ao tratar, inserir a agulha quando o paciente inspira, então vamos lá colocar aqui que é para a gente associar. A agulha, quando o paciente inspira, não permite que a energia fique contrária ao inserir. Após a inserção da agulha, deve-se aguardar paciente pela chegada da energia e a agulha deve ser retida por mais tempo, a fim de evitar a dispersão da energia perversa. Então, aqui, mover a agulha no momento da inspiração do paciente para que se consiga a sensação esperada na acupuntura. Retirar a agulha vagarosamente no momento da expiração do paciente, puxando-a ao fim desta. Desta forma, a energia acumulada sobre a agulha sai de maneira perfeita. E esse é o método de purgar, ou seja, o método de dispersar, tá bem? Então, veja, que vai estar basicamente como nós temos no nosso quadro, em que ele diz introduzir a agulha ao inspirar e vai retirá-la ao expirar, tá bem? Então ele diz, após a inserção da agulha, deve-se aguardar pela energia, ou seja, pelo Ti, e a agulha deve ser retida por mais tempo a fim de evitar a dispersão da energia. Tá? Então, você vai mover a agulha no momento da inspiração do paciente, para que se consiga a sensação esperada da acupuntura. Vai retirá-la vagarosamente no momento da expiração. Veja o que é que diz aqui o quadro, olha, tá? Em que a gente deve sempre retirá-la devagar, tá bem? Como está aqui, e que a gente vai tirá-la no momento em que o paciente expira, tá bem? Tal como está aqui no capítulo 27 do Sou Wen, tá? Puxando-a depois a agulha até o fim. E essa é a maneira perfeita de você purgar, ou seja, de você dispersar. No parágrafo a seguir, o imperador pergunta e Kibo responde. O imperador pergunta como revigorar, ou seja, como tonificar, quando dá síndrome da deficiência. Então Kibo responde que primeiro o que a gente deve fazer é sentir com a mão, tocando ao longo dos acupontos, vamos pressionar com a ponta dos dedos a fim de dispersar a energia perversa e depois empurrar e pressionar a pele, golpeando os acupontos a fim de fazer com que a energia os preencha e comece a picar, ou seja, comece a introduzir a agulha quando a energia do canal já estiver mais ou menos limpa, ou seja, ele pede primeiro para que a gente faça a palpação dos meridianos, tá bem?
Só depois é que a gente faz a palpação dos meridianos, é que do meridiano que você vê que ele está em excesso, tá bem? Vamos deixar essa parte mais clara, né? Do meridiano que você está vendo que está em excesso, e ele pede aqui para você fazer toda essa manipulação anterior à inserção da agulha. E depois, só depois disso é que você vai picar, né? Quando a energia do canal estiver mais ou menos limpa. Após a retirada da agulha, vai massagear o orifício de forma que a energia saudável possa ser armazenada no interior. Foi o que eu disse, foi o que eu expliquei, né? De uma forma em que, para tonificar, a gente introduz a agulha, né, ao expirar e tira quando o paciente inspira. Para quê? Para poder, né, a energia lá dentro ficar retida. Então, a inserção da agulha deve ser levada a efeito quando da expiração do paciente e retirada sem mexer o maior tempo possível. Desculpa, ser retirada. A inserção da agulha deve ser levada a efeito quando da expiração do paciente e retida sem mexer o maior tempo possível. Então, quando você quer tonificar, a agulha deve permanecer muito mais tempo do que na dispersão, tá? É isso também que ele está falando aqui. E depois, a fim de se conseguir a sensação da acupuntura, ou seja, a fim de se conseguir o TI. Enquanto se espera pela chegada da energia após a inserção, deve-se estar atento, como quando se espera um hóspede ilustre, sendo-se pego de surpresa quando cai a noite. Ao sentir a esperada sensação de acupuntura, deve-se dar a atenção devida. Então, vamos retirar a agulha no momento da inspiração, olha, tirar aqui na inspiração do paciente, para que a energia saudável não possa escapar, sendo este o método de revigorar. Então tá aí tudo que eu já tinha dito aqui para você. Aí eu fiz questão de buscar aqui no Ling Shu, que era para poder você ver a diferença em relação ao tonificar e ao dispersar, tá bem? Depois, é claro que para trabalhar com a forma de tonificação e dispersão, como você viu, tem outros métodos. E um deles também fala em relação, por exemplo, a tonificar, a dispersar, depois de acordo também com a parte das 4 estações do ano, tá? Também em que você também tem a ver porque às vezes o paciente tem mais está mais fechado, principalmente em relação ao inverno, por exemplo, os meridianos estão mais contraídos, a energia está mais guardada, ou seja, está mais in, então depois tem a ver também com essa questão, e é interessante depois que se leia, né, essa parte também das 4 estações do ano, em que o Imperador Amarelo também fala muito claramente, né, da forma como a gente vai manipular as agulhas, tá bem? Não é tão em relação ao tonificar e ao dispersar, mas em relação, desculpa, ao que a gente pode, como é que a gente pode manipular aí, né, as agulhas, tá bem? Pronto, então depois, no mais, aqui já é a posição do paciente, depois as prevenções que a gente tinha visto, eu acredito que nada demais, né? E depois não, precauções, contraindicações, aqui os filho. E a gente aqui então, né, finalizou as nossas aulas. Eu espero então ter ajudado de alguma forma, que é para poder ver se você consegue, né, assimilar a parte do dispersão e da tonificação, que era realmente a dúvida, e depois em relação ao céu, homem e terra, tá? Eu aconselho a leitura do Imperador Amarelo, desse capítulo 27, por exemplo, que é uma das partes em que você fala, em que ele fala em relação aqui a como tonificar e a dispersar, né, nesse item, nesse capítulo. E depois nós temos também o primeiro capítulo, depois do Ling Shu, nesse caso, também ele fala aqui dos 9 tipos de agulha e os 12 pontos fonte, né, aquele ponto Yuan, tá? Também é muito interessante, tá? O meu livro está todo rabiscado nesse primeiro capítulo, por exemplo, o capítulo 2, ele fala aí dos acupontos, tá? Eu também achei super interessante, também já li, em que aqui os acupontos tem muitos pontos, né, em que ele revela aqui, às vezes, um segredo de alguns pontos mais
Pronto, as características, as funções energéticas, às vezes aqui dos pontos também que ele coloca, tá? Que também tá aqui os pontos janela do céu, tá? Em que a gente fala também como é que a gente pode utilizar, tá? Então é por isso que eu recomendo aí a leitura do Imperador Amarelo, tá? Ok? Vai, um beijinho grande e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada.